Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar o nosso curso de vetores e geometria analítica. E hoje nós vamos falar especificamente de soma de um ponto com um vetor, tá ok? Pessoal, aqui eu tenho um ponto P e aqui eu tenho um vetor V. Pela definição de vetor, um vetor ele representa uma classe de segmentos orientados equivalentes, ok? Então, eu já falei para vocês que ele representa, na verdade, vários segmentos, né, no V3, que possuem o mesmo comprimento, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, mesma orientação ou sentido. E se eu tenho um ponto P, tá? Desse ponto P, só pode ser possível eu ter um único vetor V, tá ok? O único vetor semelhante a esse aqui. Não há como eu fazer alguma outra em outra direção um outro vetor, porque a partir do momento que eu já mudo, eu não tenho mais o mesmo vetor e o comprimento também. Então, feito isso, gente, se eu apago esse vetor aqui, ó, e traço ele, tá? Eu vou transportar ele. Eu tenho o seguinte, ó, esse vetor ele vai terminar num certo ponto Q. Concordam comigo? Vocês já vão entender onde está querendo chegar. Então, olha só, eu tinha um vetor V e eu trouxe ele para começar em P. Para quê? Para realizar a soma desse ponto P com esse vetor V. E o meu resultado disso vai dar necessariamente o ponto Q. Ok? Em outras palavras, P mais. Vocês concordam comigo agora que o V eu posso substituir por um segmento orientado PQ. Isso me dá o ponto Q. Tá bom? Da mesma forma, olha só, a gente vai utilizar como notação, se eu for somar com o oposto, a gente pode utilizar a mesma, vocês já viram em outras aulas, como sendo menos V, tá bom? A gente vai trabalhar isso mais para frente aqui no vídeo. A soma do vetor oposto a V é a mesma coisa que menos V. Legal, pessoal, vamos ver agora as propriedades. Bom, são 5, tá, propriedades. A primeira diz que se eu pego um ponto P, tá, e aí eu somo um vetor nulo, automaticamente o resultado é o próprio ponto P, né? Eu nem preciso falar nada, porque ele não saiu do lugar, né? Isso vale para qualquer P pertencente ao espaço. Ok? Bom, disso é uma consequência imediata, né? Aquela definição, né? De que P é igual a zero, né? Você deve lembrar disso. É um vetor nulo, certo? Como ele não saiu do lugar, olha, é a mesma coisa. Bom, a segunda propriedade, eu tenho que, se eu tenho P mais um vetor U, deixa eu mudar aqui para azul, a gente seguir um certo parâmetro. E essa igualdade é igual a P mais um vetor V, logicamente eu tenho que o U é igual a V. Por quê? Porque, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, não se pode ter um vetor igual a ele, a não ser que seja ele mesmo, tá bem? Então, saindo de P, só há um vetor igual a U ou igual a V, que é ele mesmo. A terceira propriedade, eu tenho o seguinte, ó, é a propriedade associativa com relação ao vetor. Ó. Então, imagina lá que eu tenho uma soma de vetores, tá, ok? Junto a um vetor, junto a um ponto P. Tanto faz eu somar isso ou somar primeiro isso. E é muito fácil de demonstrar isso, né, gente? A gente consegue mostrar isso através do desenho de um triângulo, tá? Novamente, vamos utilizar o triângulo. Bom, imagine aqui, pessoal, que eu tenho um ponto P
E aqui eu tenho, ó, P mais U mais V, tá? O resultado disso vai dar esse aqui, que é, na verdade, o mais V com o ponto P, ó. Então, pouco me importa se eu pegar e somar P mais U e depois o V, ou fazer a soma de vetores iniciando em P. O resultado vai ser exatamente isso aqui, tá? Eu posso até colocar pontos para definir esses vértices, mas o resultado é sempre o mesmo. Bom, a outra propriedade é uma propriedade que eu até diria que é do cancelamento, né? E assim como eu fiz em vetores, automaticamente se eu tenho um ponto A somando a um vetor V, e isso é igual ao ponto B somando a esse vetor, a gente entende que, logicamente, podemos concluir que o ponto A é igual ao ponto B, tá? Assim como só há um vetor igual, né? Se eu tenho aqui do ponto, também só temos uma igualdade, não tem como ter de dois pontos distintos, tá bom? Bom, e a última propriedade vai justificar eu ter falado de vetor oposto lá em cima, que diz o seguinte, ó. P menos V, se eu somar isso com o vetor oposto, isso volta a ser o ponto P, tá? E isso é muito fácil de demonstrar. A gente vai utilizar a propriedade 3. A propriedade 3 fala que pouco importa, ó, se você somar primeiro o ponto com o vetor ou os dois vetores. Então, sabendo disso, eu vou somar os vetores primeiro. Então, vai ficar a mesma coisa aqui. Vou fazer menos V mais V. E aqui a gente já sabe, né, por definição de soma lá de vetores, que isso aqui vai dar um vetor nulo. Então, P mais um vetor nulo dá o próprio P. Tá ok? Agora, em um outro vídeo, eu vou demonstrar um pequeno exercício aí, que a gente pode aplicar isso. Um abraço.